prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no Punhado de Prosas de hoje pontuarei relatos da minha experiência em ter assistido novamente, agora em tempos de pandemia, o filme Na Natureza Selvagem, um longa-metragem de 2007 que possui milhões de fãs, milhões de apaixonados e também um número considerável de haters, de pessoas que não curtiram o filme. Assisti-lo no momento complexo a qual vivemos, o de reclusão, o de isolamento social, pode nos trazer um novo olhar sobre o filme? Dúvidas pessoais e reflexões são inerentes, são comuns no pós-sessão desta obra cinematográfica? É uma história a ser seguida? É um caminho que pode motivar muita gente? Ou escancar a nossa falta de coragem de agir em busca de nossas realizações pessoais e permanecer dentro de uma ótica sistêmica em sociedade de maneira robotizada? Qual o real motivo do Punhado de Prosas trazer este filme como ferramenta de reflexão para o episódio de hoje? Abordaremos essas e outras questões nos próximos minutos. Na Natureza Selvagem, o filme dirigido por Sean Penn retrata a jornada do jovem Christopher McCandless, interpretado pelo ator Emile Hirsch. O protagonista resolve, logo após se graduar, partir numa viagem em busca de uma vida mais próxima da natureza e bem desconectado da vida levada em sociedade. Acaba rompendo seus laços familiares, seus laços afetivos e cai no mundo com um destino traçado, que falaremos um pouco mais à frente, mas sem as amarras que a sociedade nos traz. O filme tem como base a história real que já havia sido abordada no livro de mesmo nome, escrito por Jon Krakauer, com uma trilha sonora inacreditável, composta e interpretada por Ed Vedder. Reúne canções que passam a fazer parte tranquilamente de nossos pendrives ou de nossas playlists preferidas nos aplicativos. A fotografia do longa-metragem é algo que impressiona. Paisagens do Lago Mead, que foi produzido ali pelo represamento do Rio Colorado, no Arizona, quase na divisa com o estado de Nevada, onde o protagonista, abandona seu carro. A praia de Beards Hollow, palco da celebração de suas primeiras amizades construídas na viagem, as paisagens do mundo rural, o cultivo de trigo em Dakota do Sul. Novamente, o Rio Colorado recortando paisagens, agora no Grand Canyon, também no Arizona. E, finalmente, as imagens de tirar o fôlego do Parque Nacional Denali, no Alasca, que é o palco apoteótico do fim da história. As trilhas e as cenas do filme parecem ser uma coisa só. Chris McCandless, ou Alexander Supertramp, que era o nome falso que o jovem passou a adotar para não ser encontrado, manteve um diário que era alimentado durante suas viagens e acaba se tornando um grande quebra-cabeça para quem assiste o filme. Os espectadores ficam tentando, como eu, o tempo inteiro tentando decifrar os motivos que levaram a Chris à referida jornada espetacular. A narrativa é muito descritiva e, obviamente, muito envolvente. E, por vezes, o filme ele traz outras histórias de pessoas que cruzaram o caminho de Alexander Supertramp e também passaram por situações parecidas com a do protagonista. Essa ideia do filme ir trazendo elementos do passado para explicar todo o contexto é bem interessante. Amigos, eu resolvi rever esse filme na semana passada, como eu citei lá no início do episódio,
para tirar algumas dúvidas que ficaram da primeira vez que eu tinha assistido em anos anteriores. Os conflitos que são apresentados pelo personagem, nessa ótica que eu estava comentando, dos flashbacks propostos aí pelo Sean Penn, nos colocam a refletir de maneira mais intensa, talvez até com maior sensibilidade, nesse período de isolamento social que estamos vivendo. Estamos sendo, obviamente, submetidos a condições que ameaçam diversos pilares de nossa estruturação, como a estruturação econômica, a estruturação social e principalmente a psicológica. Quem de nós ainda não refletiu sobre a necessidade mais de que urgente da descoberta de uma vacina para iniciarmos uma retomada, talvez com novos conceitos? E os pensamentos quase que incessantes sobre a relativização do número de mortos dia a dia por muitos de nós. É claro que isso pode ser entendido pelo próprio formato com que a mídia vem cobrindo a pandemia. Porém, na minha opinião, isso muda de figura até o momento que um dos nossos passam a fazer parte de alguma forma dos quadros estatísticos da Covid. O medo relacionado aos nossos empregos, o sustento de nossas famílias, todas essas reflexões estão sendo potencializadas por estarmos mais sozinhos, sem os nossos afazeres padrões, convencionais, que são realizados fora de nossas casas. No filme, o isolamento, a solitude, ou seja, a carreira solo, o ficar sozinho na companhia somente da natureza é uma escolha de Chris, que acaba sendo uma máxima de sua jornada, de sua viagem. O personagem passa a fazer leituras como se fosse um alimento para sua alma. Também realizava reflexões muito parecidas com as que provavelmente muitos de nós estamos fazendo nesse momento. Vivemos numa sociedade doente, numa sociedade hipócrita. Ele destaca isso aí nas suas ações ao longo do filme, e o espectador consegue perceber como o reflexo de nossos comportamentos podem ser lesivos a outras pessoas, a pessoas que convivem diretamente com a gente, esposa, marido, filhos, irmãos, amigos. Nossos acessos de raiva, nossas posturas ríspidas podem às vezes gerar sequelas quase que irreversíveis. E aí abre-se uma nova reflexão. A dúvida se realmente estamos trilhando o caminho certo de vida, essa eterna corrida em busca de algo que de fato não sabemos o que é. E o que chama bastante atenção nesse filme, amigos, aí é mais um relato muito subjetivo, é que em diversos momentos eu tive sensações de saudade de algumas paisagens ou de algumas situações que obviamente eu não vivi. Mas tudo isso talvez pode ser explicado pelo envolvimento, pelo peso da história, como que o protagonista acaba conseguindo nos envolver dentro de todo aquele enredo. Um outro aspecto que é muito importante de destacar, de ser ressaltado, é que existe a outra faceta, o outro lado da moeda, que foi o sofrimento pesado das pessoas que ficaram para trás na vida do protagonista. Os que passaram a não mais ter notícias de Chris, a gente fala aí de pais, de irmã, e das próprias pessoas que cruzaram o seu caminho ao longo da viagem e pela leveza da alma do Supertramp, acabaram se encantando com o indivíduo, mas não conseguiram estreitar esses laços, em função de que o objetivo central do Chris era a sua grande viagem para o Alasca. E dessa forma, o filme Na Natureza Selvagem, com o seu final bem pesado, ele vai gerar sensações muito diferentes.
E a gente pode perceber em leituras, em pesquisas sobre críticas ao filme na internet, que a gente passa a ter dois grupos, duas vertentes de interpretação. Uma vertente, obviamente, é a da admiração pela coragem de McCandle, pelo desprendimento das coisas mundanas, a paixão pelo desconhecido, aí talvez entre a necessidade instintiva do homem em ter contato com a natureza, não sei, talvez a busca por um sentido maior na vida, por mais espiritualidade, não sei. Ou a interpretação e as percepções dos críticos ferrenhos do filme, o pessoal que odiou a obra, a gente usa um termo da moda que são os haters, eles acabaram visualizando um rapaz mimado, egocêntrico, produzido por um núcleo familiar com muitos bens materiais, abastado, mas com uma evidente falta de essência nas relações. Segundo esses relatos, segundo a leitura desses críticos, a romantização do drama acaba ressoando em discursos vazios sobre felicidade e sobre o próprio instinto de incompletude da atual sociedade moderna. Eu, particularmente, me encaixo no primeiro grupo, ou das pessoas que ficaram fascinadas, apaixonadas pelo filme, e não vou mentir para vocês, ao certo eu não consigo dizer qual foi a mensagem que eu absorvi de maneira mais intensa durante as quase 2h30 em frente à TV, né? Mas assim, talvez pelo fato de ser geógrafo, uma coisa que me deixou impressionado foi a loucura da jornada. Como que o cara conseguiu cruzar uma distância gigantesca em trechos ali da fronteira com o México e chegar lá no Alasca na base da carona ou na base da canela, né, da aviação canelinha. E um outro aspecto que chama atenção é a tristeza no final do filme e a plena concordância com um dos mantras abordados na obra. A felicidade só é verdadeira quando é compartilhada, quando a temos junto dos nossos. E é um outro grande gancho que a gente pode pegar para o atual momento que a humanidade vive. Porém, o motivo principal para a produção desse episódio está relacionada ao Magic Bus, o ônibus mágico que continua a escrever novos capítulos dessa história. Quer saber mais? Aguarde mais um segundinho. Caros ouvintes do Punhado de Prosas, estamos rumando para o fim desse episódio e eu vou explicar por que eu resolvi, de fato, falar sobre o filme da natureza selvagem. Envolve diretamente o ônibus mágico, né, o Magic Bus, porque agora, no dia 20 de junho, o ônibus foi retirado do Parque Nacional Denali, no Alasca, pelo exército americano, utilizando aí um helicóptero para fazer o transporte do velho ônibus, e a principal argumentação é de que tem a ver com a segurança. Por quê? Nos últimos anos, o ônibus ele tem funcionado como um fator de atração, de romaria, de peregrinação até o local, que é de difícil acesso e muito hostil. Na década de 60, esse ônibus foi abandonado por uma empresa de construção naquela região do parque. O ônibus foi utilizado por Chris McCandle, o famoso Alexander Supertramp, como abrigo onde ele se protegeu do clima traiçoeiro do local. Dessa forma, o ônibus ficou muito famoso e passou a ter um caráter relacionado aí à áurea da viagem, mas muito em função do que eu comentei lá no início do episódio, que é o link entre fotografia e trilha sonora. Eu acho que as músicas gravadas e compostas por Ed Vedder tiveram um papel muito importante na áurea que se criou para o Magic Bus. E aí, o que aconteceu?
ao longo dos últimos anos, vários acidentes e histórias com finais não muito felizes foram protagonizados ali. A gente pode dar alguns exemplos. Em julho de 2019, uma turista bielorrussa morreu ao cair no rio que margeia o local e que também é muito explicitado no filme. Nos últimos anos, muitos resgates e agora, inclusive no mês de abril, em plena pandemia, um brasileiro refez essa trajetória, chegou até o ônibus, mas não conseguiu cruzar o rio. Quem assistiu o filme sabe o gapzinho aí que eu tô tentando passar para vocês. Só que a viagem do brasileiro ela foi uma viagem mais gourmet. Por quê? Porque ele foi filmando a viagem inteira e quando o bicho pegou, ele recorreu ao resgate, chamando a Guarda Nacional, né, que cuida ali da segurança do parque, através de um GPS. E brazucas como sempre, né? E a foto do ônibus sendo retirado do parque pelo helicóptero é algo emblemático, tá aí rodando a internet, bem como a famosa fotografia de Chris McCandless junto ao ônibus no ano de 1992. Lembrando, amigos, que em respeito à memória de Chris, o diretor Sean Penn optou por gravar as cenas que envolviam esse veículo numa réplica fiel ao Magic Bus. E você, já assistiu o filme Na Natureza Selvagem? Caso a resposta seja sim, você concorda com minhas observações e reflexões sobre o mesmo? Faça contato conosco, curta a nossa página no Instagram ou acesse nosso canal. Agora também estamos no YouTube. Compartilhe com os seus o nosso punhado de prosas. E por hoje é só. Na sexta-feira teremos novamente nosso geógrafo preferido, João Paulo Fernandes, com mais um envolvente tema. Até lá e um forte abraço! Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society.